Olá, concurseiro! Eu me chamo Janaína Gomes, mentora do Grupo de Excelência. Hoje eu vou contar para vocês como que eu conquistei o primeiro lugar como administradora no concurso da Universidade Federal do Amazonas. Se você está no início da sua jornada e acha que está longe da sua aprovação, fique aqui comigo até o final. Eu também já estive aí nesse lugar. Quando eu comecei nessa jornada de estudo, eu não tinha muita clareza de como estudar. Eu não sabia muito o que as bancas cobravam, o que era o forte delas. E eu ficava ali com receio. Será que eu não estou desperdiçando meu tempo? Será que eu não estou estudando errado? O que eu preciso fazer? Mas aí eu tomei uma decisão. Eu precisava me organizar de alguma forma. No início da caminhada, eu ainda controlava os meus estudos por planilha. E eu tinha lá meu horário de iniciar e meu horário de terminar. Eu separava o dia ali por matérias, por blocos. Então eu tinha blocos de manhã e blocos no período da tarde para eu estudar. Eu fazia exercícios sempre que eu terminava a parte teórica, então assim, eu estava ali com o PDF ou com a videoaula, a depender da matéria, e depois de cada estudo eu fazia um mini bloco de questões, aquelas questões do PDF, por exemplo. Eu fazia pequenas revisões, mas eu fazia revisões constantes dos assuntos, porque eu precisava fixar aquilo. Eu tinha um cronograma, então eu tinha mais ou menos noção de em quanto tempo eu ia levar para finalizar aquele cronograma. Quando eu comecei, que eu sabia que eu precisava começar de algum lugar, eu precisava me organizar, eu decidi separar o meu estudo por blocos de matérias ao longo do dia. Então, eu tinha blocos pela parte da manhã e blocos pela parte da tarde. Eu sempre fiz muita questão. Então, sempre que eu estudava um assunto teórico, depois de um bloco ali de PDF ou videoaula, a depender da matéria, eu fazia questões. Então, as questões sempre me acompanharam. As revisões eram constantes. Nem sempre revisões longas, eram revisões curtas, mas elas eram constantes na minha vida de concurseiro. Eu tinha horário para terminar o estudo e hora para iniciar e hora para terminar. Então, sempre fui muito. Eu fui uma aluna mais sistemática, mais organizada. Aquilo me fazia bem. Eu sabia mais ou menos, eu tinha uma base de quando o meu estudo para aquele edital ele ia terminar. Porque eu tinha noção das minhas metas, do meu tempo de estudo, o quanto que eu ia avançar. Eu sabia que eu precisava avançar com qualidade. Eu não precisava correr para ter quantidade, para ter horas, mas eu precisava de qualidade, porque aquela qualidade, a minha base bem feita, ia me garantir um pós-edital com mais qualidade. Apesar da organização, da rotina sistemática, eu tinha dúvidas, me bati em segurança. Nunca foi um caminho fácil, não é um caminho fácil. Eu sei exatamente das inseguranças que acabam nos cercando. Então, eu também tinha receio, eu ficava com dúvida se aquilo seria suficiente. Eu sempre me perguntava, será que isso aqui está sendo suficiente? Mas eu lembrava do meu propósito. Eu sabia exatamente o que eu estava buscando com aquilo. Eu buscava estabilidade. Eu queria muito estabilidade, eu queria muito qualidade de vida, ter um tempo, eu queria muito não passar por certas situações que a iniciativa privada acabava me proporcionando. Então, eu tinha claro o meu objetivo. Quando eu me desanimava, quando eu ficava na dúvida, quando eu batia na trave, eu pensava, não, mas isso é por um bem maior. Eu vou insistir mais um pouco. Então, eu sempre tive muito claro o meu propósito. A busca por um serviço, por um trabalho mais estável e a busca por qualidade de vida. Isso, para mim, era essencial e era inegociável. Então, valia a pena o meu sacrifício. O que aconteceu exatamente com a prova da UFAM? Eu já vinha estudando, eu já tinha uma certa base de pré-edital, e quando saiu o edital, eu fiquei, é para administrador, é a minha formação, próximo da minha casa, na minha cidade, e aí eu conversei com o Wagner, eu já estava no grupo de estudo, e aí eu levei o edital para ele, falei, Wagner, olha essa oportunidade aqui, o que você acha? Será que eu consigo? O Wagner olhou para mim e falou, claro que você consegue, mas você precisa fazer alguns ajustes no seu estudo, né? Então, assim, fazer todas as questões da banca, então é uma banca específica da universidade, entender o que você ainda não estudou, que você precisa dar uma atenção, revisar os seus pontos fortes, fazer mais exercício, concentrar as suas energias para aquilo. Então, eu peguei, fiz isso, ouvi o Wagner, que na época era um mentor para mim,
E a gente foi fazendo os ajustes e tudo mais, até que eu fizesse a prova e eu fosse para a prova. É claro que eu fui para a prova, pessoal, mas eu não tinha certeza da aprovação. Eu sabia que eu estava preparada, que eu tinha uma boa base, mas eu precisava fazer ajustes. Porque quando sai o edital, nós não temos um edital 100% garantido. Então foi isso. Eu fiz ajustes, conversei com quem já tinha experiência ali e segui para fazer a prova. Então, eu fiz a prova da UFAM, fui aprovada em primeiro lugar. E aí eu fiquei com algumas reflexões, né? Hoje eu paro e penso, o que eu teria feito de diferente? Isso é importante para o concurseiro, para que ele ajuste a rota dele. O que eu teria feito desde o início? Eu teria escolhido uma área específica e não um concurso específico. Eu errei nesse ponto. Eu foquei em um concurso que levou muitos anos para sair, e quando ele saiu eu já nem estava mais estudando para concurso. E eu poderia ter começado a estudar para a área administrativa lá no início. Então, ter iniciado já, opa, não, vou estudar para administração e ter feito uma base melhor. Eu teria feito um ciclo de estudo que fosse mais condizente com a minha área escolhida. Então, eu estudei algumas matérias que não eram relevantes para a área administrativa e que depois eu entendi que eu podia ter colocado outras matérias e ter feito um ciclo com mais qualidade. Afinal, eu estudava por ciclo de estudo. E para mim, o mais importante é, eu teria entrado num grupo de estudo, num grupo com pessoas focadas na mesma missão que eu desde o início. Estudar sozinho não é fácil, não é fácil. Você aprende muita coisa naquele método tentativa e erro. E se você tem um grupo com o qual você troca a experiência, fica muito mais fácil você lapidar as arestas. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito pelo menos esses 3 ajustes na minha rota. E o ponto alto seria ter um grupo de estudo realmente. Só depois do grupo de estudo é que eu fui, de fato, definir a minha área. E eu já estava estudando há mais de um ano sozinha. Então, eu acredito que eu poderia ter agilizado a minha aprovação com a entrada no grupo de estudo. Acompanhado, a gente chega mais longe. Se eu puder te deixar uma mensagem hoje, é essa. A aprovação, ela virá. Você também vai chegar lá. Tenha um objetivo em mente. Trace uma estratégia para você atingir esse objetivo. E tenha constância. Apesar do cansaço, dos obstáculos, faça um pouquinho todos os dias para que você atinja seu objetivo. E o último seria: cerque-se de pessoas que desejam o mesmo que você, que tenham o mesmo objetivo que você. A combinação dessas 3 mensagens foi o que me levou ao topo mais de uma vez. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, siga o nosso canal e me responda: qual o seu maior desafio hoje? Nós queremos te ajudar aqui no Jex.